Olá, amigos! Está começando pela TV Votorantim o programa Falando de Cinema, o programa que eu, Nelsinho Toledo, apresento e produzo para todos vocês que são fãs de filmes como eu. E o programa de hoje é dedicado aos dois mais famosos monstros gigantes da história do cinema, o King Kong e o Godzilla. Isso porque agora em maio estreou nos cinemas brasileiros o filme Godzilla vs Kong, superprodução de Hollywood que reúne esses dois monstros famosos. O filme Godzilla vs Kong marca a 32ª aparição de Godzilla em um filme e a 9ª participação de King Kong em um filme. Não estão contabilizados nesses números as produções de animação sobre Godzilla e King Kong, somente os filmes que também têm personagens humanos. Vamos conferir agora o trailer de Godzilla vs Kong. É a nossa única chance. Temos que arriscar. Precisamos do Kong. O mundo precisa dele para impedir o que virá. E esta criança é a única com quem ele vai se comunicar. Sabia que eles tinham uma ligação. Ela não tinha pra onde ir, então eu prometi protegê-la. De alguma forma, eu acho que Kong fez o mesmo. É o Godzilla. Estes são tempos perigosos. Godzilla tá lá fora ferindo as pessoas. Não sabemos por quê. Tem alguma coisa provocando ele que não estamos vendo aqui. Eu concordo com você. Os mitos são reais. Houve uma guerra. E eles são os últimos que restaram. Quem vai se curvar? Kong não se culpa a ninguém. Meus amigos, Godzilla vs Kong é ao mesmo tempo a continuação dos filmes Godzilla 2, Rei dos Monstros, filme que está disponível em DVD e Blu-ray aqui no Brasil. Eu estou aqui com o DVD do filme Godzilla 2, Rei dos Monstros, e Godzilla vs Kong também é a continuação de Kong, A Ilha da Caveira, filme de 2017, que foi lançado aqui no Brasil em DVD e Blu-ray. Eu estou aqui com a edição especial em Blu-ray do filme Kong, A Ilha da Caveira, né? Uma edição especial que contém o filme em 3D e também em 2D. Muito bem, meus amigos, agora eu vou falar sobre como surgiram e quando surgiram os monstros King Kong e Godzilla no cinema. O King Kong surgiu primeiro. Ele apareceu pela primeira vez nas telas num filme de 1933 que foi produzido pela RKO.
Já Godzilla surgiu no cinema japonês pela primeira vez no ano de 1954. Isso mesmo. E olha que coisa interessante. Depois de fazer filmes em Hollywood, o King Kong, vamos dizer assim, a partir da década de 1960, foi estrelar filmes no cinema japonês. E Godzilla, por sua vez, que surgiu no cinema japonês na década de 1950, a partir da década de 1990, foi estrelar filmes em Hollywood. Ou seja, eles se tornaram duas celebridades internacionais, fazendo sucesso no mundo todo. Agora eu vou falar sobre as origens aí do King Kong. Como eu disse, ele apareceu pela primeira vez num filme de 1933 que foi produzido pela RKO, um dos 8 grandes estúdios de Hollywood naquela época. Esse filme foi produzido por David O. Selznick. O Selznick, na época da realização de King Kong, ele trabalhava na RKO. Alguns anos depois, de ter saído da RKO, o David O. Selznick fundou o seu próprio estúdio e ele ficou famoso no seu estúdio, realizando em 1939 o filme E o Vento Levou. Isso mesmo. Mas então, o David O. Selznick, que era um homem de visão, ele deu o maior apoio à realização de King Kong quando ele atuava na RKO. Ele foi tolerante, inclusive, com os atrasos nas filmagens, que foram muitos. Isso porque ele tinha certeza que o filme seria um enorme sucesso. E uma curiosidade, o nome de David O. Selznick aparece nos créditos do King Kong de 1933 como produtor executivo do filme. Aliás, foi o David O. Selznick que criou esse cargo de produtor executivo. Hoje, até os dias de hoje, em qualquer filme, nos créditos, sempre aparece lá o produtor ou produtores executivos do filme. O filme de 1933 foi rodado em preto e branco e ele foi lançado aqui no Brasil em DVD por várias distribuidoras diferentes. Inclusive, a distribuidora Continental Home Video lançou em DVD aqui no Brasil a versão colorizada por computador do filme King Kong de 1933. Esta versão aqui contém o filme nas versões legendada e dublada em português. O filme King Kong de 33 se divide em duas partes. Na primeira parte, um grupo de exploradores vai até a Ilha da Caveira, onde eles encontram o King Kong e eles acabam capturando o gorila gigante. E a segunda parte do filme se passa em Nova York. Isso porque, depois de capturado, ele é levado para ser exibido em Nova York. Mas durante o filme, o King Kong se apaixona pela mocinha feita pela atriz Fay Wray. E em Nova York, quando ele escapa, ele sequestra a mocinha feita por Fay Wray e a leva para o alto do edifício Empire State, o edifício mais alto de Nova York. O filme King Kong também mereceu várias versões diferentes em Super 8. Eu estou aqui com a versão que foi mais comercializada, a versão lançada pela distribuidora britânica Mountain Films, um resumo do filme com 17 minutos de duração que se concentra na parte final do filme. Aqui na capinha vocês têm o King Kong no alto do edifício Empire State. Muito bem. O filme King Kong estreou nos Estados Unidos em março de 1933. E 2 meses depois, em maio de 1933,
ele estreou nos cinemas brasileiros. A premiere do filme nos Estados Unidos aconteceu em Nova York, né? Algo que é meio lógico, né? Porque grande parte da ação do filme se passa em Nova York. Muito bem, meus amigos. E King Kong foi um sucesso imediato. Lembrem-se que na época em que o filme foi lançado, os Estados Unidos passavam por uma grande crise, a Grande Depressão Americana. No início dos anos 30, vários dos pequenos estúdios de Hollywood faliram e fecharam suas portas. Os 8 grandes estúdios conseguiram sobreviver. Dizem que a RKO só escapou da falência graças ao enorme sucesso do filme King Kong. E como o filme fez um sucesso danado, no ano de 1933 ainda, foi feita às pressas uma continuação para o filme King Kong. Essa continuação foi lançada nos cinemas americanos na época do Natal, em dezembro de 1933. A continuação chamou-se O Filho de Kong, filme que a Continental Home Video também lançou em DVD aqui no Brasil. O filme O Filho de Kong também mereceu várias versões diferentes em Super 8. Eu trouxe para mostrar para vocês aqui a versão resumida lançada nos Estados Unidos pela distribuidora Ken Filmes, uma versão resumida com 8 minutos de duração. Como eu já contei para vocês, o Super 8 foi a primeira forma de cinema em casa, antes dos filmes em VHS, DVD e Blu-ray. Nós vamos acompanhar agora algumas cenas do filme O Filho de Kong. Meus amigos, o filme King Kong de 1933 ganhou 2 refilmagens importantes. A primeira delas foi produzida por Dino De Laurentiis no ano de 1976. Eu estou aqui com a edição em DVD da versão de 1976 do filme King Kong, uma versão que foi lançada aqui pela distribuidora Empire. E olha que legal, junto com o DVD também está incluso aqui um CD com a trilha sonora do filme King Kong de 1976. Esse filme de 76 foi feito na época em que ainda reinava o Super 8. E ele também ganhou versões especiais aí, versões resumidas em Super 8. Nos Estados Unidos, a distribuidora Marketing Filmes lançou uma versão resumida com 17 minutos de duração. Aqui na capinha, ao lado do Kong, nós temos a estrela do filme, que foi a Jessica Lange. Muito bem. A mesma distribuidora Marketing Filmes lançou na Alemanha também uma versão resumida de King Kong, mas uma versão
mais curta do que a versão lançada nos Estados Unidos. Esta versão tem aproximadamente 12 minutos de duração. E a Marketing também lançou lá na Alemanha uma versão bem mais longa, uma versão em 4 partes, cada parte com 17 minutos de duração. Outra refilmagem importante do filme King Kong foi realizada por Peter Jackson no ano de 2005. Tanto a versão de 1976 como a versão de 2005 foram premiadas com o Oscar pelos seus efeitos visuais. E olha que coisa legal, foi lançado também em DVD um filme que se chama King Kong, Os Diários da Produção. É um documentário com 2 discos contando toda a história do filme que foi realizado pelo Peter Jackson. Portanto, vale a pena também conferir esse filme. Já falei bastante sobre o King Kong, agora eu vou falar sobre Godzilla. Como eu disse, Godzilla nasceu no cinema japonês no ano de 1954 e ele foi criado pelo cineasta japonês Ishiro Honda, também conhecido pelo nome Inoshiro Honda. O Honda, lançou o filme no cinema japonês em 54. Os americanos se interessaram em exibir o filme nos Estados Unidos, mas para exibi-lo, o filme voltou para a sala de edição, cenas foram cortadas e cenas adicionais filmadas com o ator americano Raymond Burr foram introduzidas. Então, a versão americanizada de Godzilla foi lançada nos cinemas americanos no ano de 1955. E a distribuidora Obras Primas no Cinema lançou aqui no Brasil o box Godzilla Origins, um box que contém as 2 versões, a versão original japonesa de 1954 e a versão americanizada do filme, com cenas do ator Raymond Burr, que foi lançada nos Estados Unidos em 1955. Vale a pena conferir esse box. E agora uma curiosidade, O Ishiro Honda não criou apenas Godzilla, ele criou outros monstros clássicos para o cinema japonês, como Mothra, Rodan e King Ghidorah. King Ghidorah é aquele monstro, que tem 3 cabeças. E a primeira vez em que todos os monstros clássicos do cinema japonês se reuniram no filme foi no ano de 1968, no filme O Despertar dos Monstros. Esse filme, até hoje, não foi oficialmente lançado em DVD aqui no Brasil. Mas na década de 70, chegou ao Brasil uma versão resumida em Super 8, com 8 minutos de duração, de O Despertar dos Monstros, com o título do filme em inglês, Destroy All Monsters. E no ano de 2004, para comemorar os 50 anos de Godzilla, foi lançado no Japão o filme Godzilla Batalha Final, que foi lançado em DVD aqui no Brasil pela Continental Home Video. Godzilla Batalha Final é uma espécie de refilmagem de Destroy All Monsters, uma refilmagem de O Despertar dos Monstros. E finalmente, no ano de 2019, mais recentemente, foi realizado o filme Godzilla 2, O Rei dos Monstros, que também reúne todos os monstros clássicos do cinema japonês. Vamos acompanhar o trailer agora de Godzilla 2, O Rei dos Monstros. Nosso mundo está mudando. A extinção em massa que temíamos já começou. E nós somos a causa.
Nós somos a infecção. Como qualquer organismo vivo, a Terra desencadeou uma febre para combater essa infecção. Seus governantes, originais e de direito, os Titãs. Por milhares de anos, essas criaturas ficaram escondidas ao redor do mundo. E a menos que todos os Titãs sejam achados, nosso planeta morrerá, assim como nós. Eles são a única garantia de que a vida continuará. Perdeu completamente o juízo. Eu lamento, mas é o único jeito. Você é um monstro. Me desculpe. Vida longa ao rei. Meus amigos, como eu disse para vocês, está em exibição nos cinemas brasileiros desde maio de 2021 o filme Godzilla vs Kong. Mas não pensem que essa foi a primeira vez em que esses dois monstros famosos se encontraram. Eles se encontraram pela primeira vez no filme King Kong vs Godzilla, do ano de 1962. Filme que também foi lançado em DVD aqui no Brasil pela distribuidora Continental Home Video. Vamos acompanhar agora o trailer de King Kong vs Godzilla de 1962. Japanese homeland. Captain, water in the conning tower. Godzilla! Roaring defiance to the only enemy on Earth strong enough to challenge him. The unconquerable King Kong, giant gorilla god of this South Seas paradise, where sensuous maidens offer themselves in ritual sacrifice to his brute embrace. Godzilla has a brain about this size. He is sheer brute force, while Kong is a thinking animal. His brain is considerably larger, about 10 times the size of this gorilla's skull. Being instinctive rivals, there is no doubt that they will attempt to destroy one another. King Kong versus Godzilla, heading for their colossal collision, shattering every obstacle that stands between them in the most fantastic rampage of annihilation ever recorded on film. See King Kong stamp Tokyo into the ground, holding a beautiful girl in his grasp. See Godzilla destroy an entire army. See King Kong trapped by the blazing barrier of 1 billion volts. But nothing, nobody can stop the great showdown when King Kong and Godzilla meet to fight for survival of the fittest.
Caros amigos, antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de lembrá-los que vocês devem conferir no YouTube o meu canal, o canal de Nelson Toledo Filho. Lá vocês encontrarão muitas novidades sobre a sétima arte. E também não se esqueçam de mandar mensagens para o meu WhatsApp, que é 15 99703 0912. E agora, encerrando o programa, eu quero mandar um abração para todos os nossos fãs. Inicialmente, um abração para todos aqueles que nos acompanham pela Com Brasil. Um abração também para todos aqueles que são da nossa região e acompanham o programa Falando de Cinema. Um abração para os fãs de Votorantim, Sorocaba, Itu, Porto Feliz, Piedade, Tatuí, Itapetininga, Tietê. Um abração para aqueles que nos acompanham pelas cidades do Litoral Sul. Então, meus amigos, na semana que vem eu estarei de volta, como sempre, aqui pela TV Votorantim, falando sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Até lá e muito obrigado pela audiência.